E até o meu pai acabou sendo assim, uma influência muito boa na minha vida, porque assim, ele é um exemplo assim, muito de dedicação para a família, as coisas, porque ele pegou esse exemplo do meu avô, que, nossa, meu avô fazer muita coisa errada, assim. Exemplos a não ser isso. E aí ele falou, quando eu casar, eu quero que minha família seja diferente, né? Sim. E aí, então, isso é de muito fato, bom a quebra, né, de um ciclo, porque todo mundo fala muito isso, de... eu tava vendo Instagram pra variar, e aí houve um rompimento de um relacionamento de 2 influencers, e aí essa influenciadora, ela veio de uma família que houve separação, e ela falava que ela não queria casar pra fazer isso, e ela acabou rompendo. E aí todo mundo assim, mas um ciclo que se fecha na vida dela, mas a gente tem essa opção de quebrar, né? Que foi o que seu pai fez. Ele decidiu por si, não, eu vou ser um pai diferente, eu vou ser um marido diferente, e construir uma família diferente. Então ele sempre foi muito dedicado, assim, pra família, pras coisas, e acaba sendo um exemplo pra gente, né, assim, acho que a gente tem uma fase na adolescência, na juventude, que a gente é meio rebelde, assim, a gente quer ser diferente do que a família é, mas depois a gente acaba... A gente amadurece, a gente quer ser igual a nossa família, sabe? E a gente vê que os nossos pais, eles vão estar certos, mesmo que em algum momento a gente ache que não, mas a intenção deles sempre será uma intenção boa de nos educar. Né? E tem aquilo, a gente também aprende com os erros. A gente aprende com os erros. Tanto os nossos próprios erros para não fazer os nossos filhos seguir novamente, quanto os erros dos nossos pais. Não, e assim, hoje, sendo, né, pai e mãe, a gente vê que, tipo, não tem um manual, não vira um negócio assim, pronto, agora você é pai, agora você sabe tudo. Você vai aprendendo no processo. Eu achei que ia, galera. Cara, vocês me decepcionaram. Tem até aquela frase do Renato Russo que eu acho muito, assim, fala muito, assim, que você culpa seus pais por tudo, né? Isso é absurdo. Eles são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Que, tipo, cara, seu pai é uma criança também que cresceu, uma pessoa que tava perdida aí também. E também sabe? teve seus que vai aprender. Então vai ter as limitações, vai ter as coisas. E assim, a gente, né, não pode falar, tudo. Porque também tem essa questão, né? Tudo é por causa da genética, tudo que eu peguei do meu pai, é porque na minha família era assim, não sei o quê. Isso, né? Tem coisas e coisas. Como você falou, a gente traz a nossa história, tem coisas que a gente vai querer manter e tem coisas que não existe essa necessidade, né? E é engraçado quando a gente, você falando que a gente culpa muito a genética, e a própria genética explica que não é só o fator genético, tem o fator ambiental, tem o fator... Pelo que os médicos falam da medicina integrativa, 15% é da genética e 85% é a hipogenética, é o ambiente. Os fatores ambientais, os fatores em que você se propõe a estar. Por isso que você tem que olhar pra pessoa, né? E nós, assim, somos corpo e alma. A gente tem que ver as características, a gente tem que ver a personalidade dessa pessoa, dessa criança, para você poder educá-la, para você poder acolher essa criança. A gente tem 2 filhos, são muito diferentes, a Maria Rita e do João. E como que educa 2 crianças totalmente diferentes, com os mesmos valores, os mesmos princípios, olhando de forma individual para cada uma, respeitando e não corrompendo os valores, colocando esses valores diante deles, mesmo que de forma aplicando diferente, mas trazendo os valores para eles. Falar a verdade, assumir os erros. Cada um vai ter uma reação diferente. Um pode ser explosivo, o outro vai se recatar, vai querer ficar quieto, mas os valores que a gente vai trazer são iguais. Só que a nossa ação para cada filho, ela vai ser diferente, porque cada um demanda algo diferente. Hoje mesmo a gente falou ontem, a gente ama os 2 de forma diferente. Sim. Como é que fala? É justo falar, né? Pai e a mãe ama igual. Não, gente, tem cada um de forma diferente. Não, e até assim, quando ela tava grávida do João, eu ficava pensando assim, nossa, a gente ama tanto a nossa filha, será que a gente vai ter amor pra dividir pros 2? Sabe? Será que vai caber uma conversa que a gente teve recentemente. A gente teve aqui no podcast. Convidadas, que vai no ar semana que vem, se não me engano, episódio com ela, com a Mafê. E ela tem um grupo de maternidade e tudo muito mais, legal, né? E ela falava isso, que ela passou isso no casamento dela também, porque o marido dela não queria ter uma segunda filha, porque ele tinha esse medo de não amar quanto já amava a primeira. Mas aí quando vem, assim, é totalmente... Aí ela fala... São amores diferentes, e cada um tem um espaço diferente. Tem um espaço. E foi uma coisa que o Fê comentou nesse episódio, que foi muito legal, que ele falou assim, mas o pai...
ama diferente um filho homem do que uma filha mulher. E vocês têm essa experiência em casa, né? São amores totalmente diferentes. E assim, é tão diferente que eu falo, não dá pra você querer comparar. Então, acho que a primeira coisa que você tem que tirar da cabeça é querer comparar um filho com o outro, é querer oferecer exatamente a mesma medida. Se eu dei um copo de água para um, vou dar para o outro. Não, na prática, não funciona assim quando você vai educar uma criança, entendeu? Por isso que, assim, o olhar para a pessoa, ela é muito importante, porque essa pessoa também vai nos dizer o que ela precisa. E a necessidade de um é diferente da necessidade do outro. Então, assim, ao mesmo tempo que você respeita a criança e você também coloca o que ela precisa. Porque aqui entra 2 pontos na educação da criança. Além de você respeitá-la, porque você não vai desrespeitar a criança. E aqui entra um cuidado com a educação respeitosa, com a educação positiva, que eu sei que muita gente lida com isso e é a favor. Tem um lado bom disso. Mas o nosso cuidado é assim, eu sempre respeitar a criança. O que eu estou respeitando nela? Tá? Que respeito é esse? Que a criança está dando uma birra, a criança quer aquilo insistentemente. Eu tenho que respeitar, eu tenho que ceder. Aquilo faz bem para ela. Então, assim, o adulto, ele interpreta a realidade dessa criança. Às vezes aquilo não é bom para ela naquela hora. Ela quer tanto, mas não é a hora para aquilo. E talvez para o outro seja, porque eu estou citando esse exemplo porque 2 crianças diferentes lá em casa, tem hora que um pode comer o doce, tem hora que o outro não pode comer o doce. E eu vou ter que saber equilibrar isso no mesmo horário e no mesmo tempo. Os 2. Tá? Então, assim, eu estou respeitando e ao mesmo tempo estou educando essas crianças. Então, não tem manual para ser pai e mãe, mas tem muito estudo que nos dá uma base para a gente fundamentar uma opinião e a gente fundamentar uma postura como pai e como mãe, porque não dá para ser pai e mãe hoje desinformado. Sim. Então, tem esse outro ponto sobre a educação dos filhos. Então, e antes da gente ter filho, foi uma coisa assim que eu, mesmo sendo professora, eu me debrucei em querer estudar, em querer entender, ver os temperamentos, eu sei que não é uma ciência comprovada, mas há uma ciência que é estudada nisso daí, e que nos deu um norte, assim, pra gente poder se entender e entender o que fazer quando as crianças vierem.